Amigos da TV Pensamentos Mágicos, é um grande prazer novamente estar com você e por alguns minutos nós vamos poder falar novamente sobre um assunto tão importante quanto a educação que transforma. Só através da educação nós vamos conseguir nos libertar de uma ignorância que já vem há muito tempo nos acompanhando e sermos felizes. O programa de hoje nós vamos trazer uma pessoa muito legal, um amigo carinhoso e, acima de tudo, uma pessoa muito alegre e que traz a educação por formação de valores através das suas conquistas. Nós vamos chamar o João Cláudio Moreno. Ricardo Magalhães, meu amigo, que prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu, João. Eu fico feliz. Eu sou teu fã faz muito tempo, né? Desde o tempo que você era um garoto de brincadeiras imitando os professores nas escolas, né? Exatamente. E já para pegar esse gancho, né, falar um pouquinho só de você, porque falar de você, nós ficaríamos aqui o programa inteiro falando dos seus feitos, né? Mas o João, ele, na televisão, ele começou fazendo programas com Chico Anísio, né, no Chico Total. Ele foi redator desse programa junto com o Chico, que ele interpretava com grande maestria o Caetano Veloso. E depois fez o João Mocó, não é isso, João? Isso. Tudo que seu Canavieira tem, João Mocó quer ter também. Ai, meu bom Jesus. Ai, meu bom Jesus. Quando será que eu vou ficar bom? Fica bom. Eu não mereço ficar assim, prostrado. Prostrado desse jeito, não. Ei, faz aí, meu amor. É verdade, Ricardo. Quando eu fui para o Rio, em 96, em 94, e comecei a trabalhar com o Chico em 96, isso. Eu já tinha uma caminhada no Piauí, já fazia humor na televisão do Piauí desde 89. Então eu já fui para o Rio com 5 anos de carreira, já 5 anos ralando, né? Sim. E o Chico Anísio me deu essa grande oportunidade, e a Soninha de Paula, sua amiga, foi minha produtora, tanto no teatro como também na televisão, porque na televisão ela fazia uma produção oculta, igual que a Carol faz aí, né? Sim. No programa. E eu entrei na Globo em 96, o quadro era Caetano Veloso e Zé Alberto Zé. Caetano Veloso vai ser pai mais uma vez. Bem, olha, eu fiquei muito feliz, naturalmente, né? Porque quando eu soube da novidade... E você, Caetano, me explica, como é que é essa coisa, assim, de ser pai? É ser super bacana, super homem, super flit, super isto, super fique. Agora, muito maior do que ser pai é ser mãe, porque sem mãe não tem pai. E aí você fica sem pai e sem mãe. Esse quadro fez muito sucesso. Foi. Era uma generosidade do Chico Anísio passar 40 minutos se pintando de preto para fazer o Gil, para eu aparecer de Caetano. Não é? É muito legal. E os dois faziam um papo cabeça, os dois, e era muito engraçado, porque o Chico fazia o Zé e dizia, são as grandes questões, não é? As grandes questões, as primeiras, as últimas e as do meio, não é? Aí o Caetano dizia, claro, Zé, eu tenho que ver as questões, as do meio e as do fim, porque temos que dizer isso aí. Temos que fazer, porque completamente na Bahia as coisas são muito mais reluzentes. Elas são palavras mágicas, Eu fiz uma música para homenagear São Francisco, nos Estados Unidos, chama-se Sanfra, porque nos Estados Unidos o que não é americano é baiano demais. E essa dupla fazia tanto sucesso, rapaz, que às vezes tinha o jornal, dava nota 10 em todas as colunas, Jornal Globo, Jornal do Brasil, o Estadão. Era um sucesso, muito bom. Ali no Rio de Janeiro, os artistas não são nem abordados na rua, na zona sul do Rio, e eu era abordado. O pessoal chegava, e aí, você que é o Caetano? E depois eu fiz um filósofo, que era um personagem da minha cidade, de Piripiri, Domingos. Ele era gravatinha borboleta, o chapeuzinho palheta, eu lembro, o texto era muito elaborado, né? O professor Raimundo dizia, seu Domingo,
Aí ele dizia, domingo não, rapaz. Domingos. Já quer me tirar até SS, que eu tenho, você quer me tirar? Era engraçado. Era muito bom, muito bom. Aí depois fui para o teatro, né? No Rio. Sim, sim. E fiquei no Rio, morei no Rio alguns anos fazendo teatro. Fazia teatro Rio, São Paulo, fazia o programa do Chico na TV Globo, escrevia em alguns jornais. E só voltei para o Piauí de novo em 2002. Sei. Porque a saudade me trouxe de volta. Pois é. Ô, João, é verdade que você começou imitando professores, teus professores? É verdade. Ricardo, os professores e os padres que eu ia para a missa, e ouvia os padres, e os padres eram alemães na minha cidade. Eles eram missionários alemães que chegaram no Piauí. Sei. E aí eu pegava a voz daqueles padres e fazia uma missa em casa. Eu tinha igreja com tudo, paramento, beata, santo, tudo. Tinha até milagre na minha missa, que um dia eu chamava os meninos do bairro, da minha rua, e tem uma hora do ofertório que o sacristão lava as mãos junto com o padre. Certo. Então eu escolhia sempre um colega meu para ser sacristão, escolhi o Valdir. Valdir, é você. Aí na hora do ofertório, vamos lavar as mãos. Eu tinha uma bacia com pano e água. Quando ele meteu a mão na bacia, o Valdir, a água ficou preta. As mãos dele estavam tão imundas que a água ficou preta. Então aquelas beatas gritavam, milagre, milagre. Ai, caramba. São velhos tempos, né, João? Velhos tempos. Velhos tempos. Eu me lembro dos personagens que eu imitava, viu? Do começo, dos... Pois é. E os professores também, todos os professores. Que época que foi isso, quando você começou a imitar professores? Comecei a imitar professores no ginásio, né, com 14 anos. Lá em Piripiri? Depois, quando eu vi, lá em Piripiri, quando eu completei 14 anos, eu tinha que vir para Teresina fazer o curso científico. Sim. Que hoje corresponde ao ensino médio. Ensino médio. No passado se chamou curso clássico, depois curso científico, e hoje é ensino médio, que chamam. Sim, sim. Aí Piripiri não tinha o científico, não tinha o segundo grau. Então eu vim para Teresina um pouco com raiva, eu não queria vir, não. E você que é pernambucano, você deve conhecer um compositor chamado Paulo Diniz, que é de Pesqueira. Sim, de Pesqueira. Do sertão de Pernambuco. O Paulo Diniz, ele fez uma música, eu vim de Piripiri, vim de Piripiri, cana de canavial, dá licença de chegar, eu vim de Piripiri. Então lá em Piripiri fizeram umas camisas para vender, que tinha esse nome, eu vim de Piripiri, as camisetas. Eu lembro dessas camisas. E eu tava com muita raiva, porque eu vim contra a minha vontade, eu mandei botar atrás, porque lá não tem científico. E aí foi assim que eu desembarquei em Teresina em 1981. E fui estudar no melhor colégio que tinha no Piauí, que o Piauí tem tradição de melhores escolas do país, assim. No IDEB, os colégios do Piauí sempre ficam entre os 10 melhores. Teve um que ganhou 3 vezes o melhor colégio do Brasil no IDEB, que é o Instituto Dom Barreto. Sim. E na época que eu estudei aqui, o colégio jesuíta, o colégio diocesano, era considerado um dos melhores colégios do Brasil, assim. Equiparava ao São Bento, no Rio de Janeiro, ao Colégio Santo Afonso, no Rio de Janeiro. Os professores todos eram PhDs, padre jesuíta, PhD em História, PhD em Sorbonne, professor de Matemática, professor de Química. Aí estudei lá até chegar o tempo de fazer o curso de universitário, fiz o vestibular e passei para Comunicação Social. E eu passei para Comunicação Social e como o colégio era muito bom, minha mãe ficou decepcionada, porque ela queria que o filho fosse advogado, médico, engenheiro. E eu falei, passei entre os 20 primeiros para comunicação. Minha mãe disse, comunicação? Tem esse curso? Ele tem. Aí tinha uma vizinha ao lado, que morava ao lado, essas velhinhas com pano na cabeça que tem no Piauí, né? Aí a Inácia era uma vizinha da minha mãe com paninho na cabeça, falou, Raimundinha, para que foi que o João Cláudio passou no vestibular? Minha mãe gritou, João Cláudio, vem dizer aqui que eu não tenho coragem não de dizer. O curso, ela achou que era... E Ricardo, eu não podia fazer outra coisa que não fosse comunicação. Sim, é verdade. Era... Ô, João, você sabe que falando em comunicação, né, nós temos uma grande amiga, né, que é a Soninha, é minha amiga, a sua amiga também,
e Sônia de Paula. E ela tem um canal no YouTube, né? E ela tem um projeto que é o Lê Pra Mim. E me chamou bastante a atenção, até comentei com ela, a tua interpretação bem, assim, em sintonia com o poeta, né? Que é o Cinéa Santos. e é o menino que descobriu as palavras. De Cinéa Santos e Arcanjo, o menino que descobriu as palavras. Era uma vez um menino que, ainda bem pequenininho, descobriu, todo contente, que palavra é que nem gente. Vida é sempre a palavra vida. O menino então dormiu e uma palavra o cobriu. Lençol que não é de pano, feito de paz e de sono. Fim. Você lembra desse livro? Que livro Lembro, bonito, ela me pediu para ler. A Soninha, pelas mãos da Soninha, eu só tive acesso a coisa boa. A última foi você. Ela me apresentou a tanta coisa boa. E ela é uma menina que veio de Orlândia, São Paulo. É verdade. E ela pouco estudou. Mas inteligência não tem nada a ver com estudo, com cultura, conhecimento teórico ou acadêmico. Ela tem uma inteligência emocional muito grande. Ela é muito intuitiva. Os projetos que a Soninha desenvolve, Ricardo, eu fico impressionado. A Soninha desenvolveu um projeto sobre o livro, uma exposição, ela, da cabeça dela, que começa com as escritas na pedra, as pinturas rupestres, onde o homem cria um código para se comunicar, vai aos pergaminhos, aos papiros, aos cópias da Idade Média, onde eram copiados pelo monge, até chegar no Renascimento, a imprensa de Gutenberg, os primeiros livros, o livro impresso, o livro feito na indústria cultural em série, milhares, milhões, o panfleto, o jornal, até chegar ao download. Uma sequência, né, João? Uma sequência. Até chegar ao livro digital. Veja que coisa louca. E ela que esse projeto Lê Pra Mim é tão simples. Almofadas no formato de livros. Em trazer grandes atores famosos com pessoas locais, ela anda de cidade em cidade, também que tem certa projeção local para ler para crianças carentes. Simplesmente algumas almofadas no formato de livros, crianças da periferia sentadas no chão, de repente vê seu ídolo, Xuxa, Ana Botafogo. O que eu achei bonito no seu projeto é que isso aqui é consultoria para escola pública também. Sim, verdade. Sobretudo escola pública. É crianças da periferia que não têm acesso a determinados equipamentos sofisticados de cultura. E ela também escolhe pessoas locais, que foi ela me escolheu como uma pessoa local. Aqui eu já li aqui em Teresina esse projeto, já teve 2 vezes aqui. E o livro do Cinés, Ricardo, você tem ideia, para você ter uma ideia, aquele livrinho do Cinés, O Menino que Descobriu as Palavras, foi editado pela editora Ática. Isso. E ele foi adotado em escolas do Brasil inteiro. Sabe quantos livros vendeu? Eu fiz a pesquisa. Em 5 edições já, o livro já vendeu 120 mil exemplares. Aqui em Teresina é uma cidade que ainda não tem 1 milhão de habitantes, tem 800 e poucos mil habitantes. Certo. Tem cerca de 5 ou 6 livrarias. Já chegou a ter 10, mas foi acabando, só tem 6 livrarias. E nenhuma delas eu encontrei o livro. Nenhuma delas eu encontrei o livro. Para que eu pudesse ler esse livro, eu tive que ir na casa do autor, o professor Cinéa Santos, pedir emprestado o livro dele. Gravei e devolvi o livro do autor. Você pegou o livro do autor? Fui lá na casa dele, Ricardo, pegar e li. Porque nenhuma livraria de Teresina tem isso. Aliás, Jesus diz no Evangelho, nenhum profeta é bem-vindo em sua terra, ele não fala isso? Fala. Pois é, aí amigos meus de Santa Catarina, de São Paulo, João, eu comprei o livro em livraria tal, na livraria Cultura, na livraria Saraiva, em Florianópolis, no Recife, em Brasília. Em Teresina não tem. Como diz o ditado, né, João? Em casa de ferreiro, espeto é de pau. Ou aquele outro ditado mais apropriado ainda, santo de casa não obra milagre, né?
Obra um milagre, é verdade. É verdade. Ô, João, e eu estava percebendo, né, que quando você leu o livro, o, o Menino que Descobriu as Palavras, além de ser uma leitura, vamos dizer, poética, né, porque existe uma grande magia naquela leitura, mas ela traz ensinamentos profundos. Você viu que tem momentos que fala assim do palhaço, que é um momento em que a criança sorri, um momento em que a criança está vendo tudo ludicamente, e existem os momentos em que a tristeza vem e esse momento a deixa muito angustiada, são os processos de desigualdade, da indiferença, e tudo isso. Exatamente, essa condição, muitas vezes, da deseducação, né? Porque a gente preza muito a educação por formação de valores. A educação, não a educação acadêmica, a de instrução, essa nós temos que ter, sim, claro, é importante, mas a educação por consciência, é essa que vai fazer com que exista a igualdade de direitos e que a gente possa ser feliz mesmo, né? Sermos libertos dessas coisas que nos acorrentam, a ignorância que já vem de muitos tempos para cá, né? Eu queria que você me falasse, quando você, né, teve o contato com esse livro, quais foram as tuas impressões primeiras? Primeiro, Ricardo, tem um detalhe que eu gostaria de ressaltar. Geralmente você pega um livro desse infantil, tem lá autor, ilustrações de fulano de tal. Certo. O professor Cinéas Santos foi tão generoso que ele não botou ilustração, ele botou o menino que descobriu as palavras de Cinéas Santos e Arcanjo. Sim, ele deu coautoria ao ilustrador. O Arcanjo é o ilustrador, está certo. Ele deu coautoria porque ele sabe que sem a beleza plástica do conteúdo que está desenhado ali, é verdade. A criança não se interessaria por as palavras. Sim, verdade. Tem razão. Então, quando a pessoa diz assim, uma imagem vale por 1000 palavras, sempre há um que vai dizer, pois agora diga isso sem usar as palavras. Pois é. Então, quando você falou do seu projeto e da nossa conversa, eu fui em cima desse livro, Educação das Crianças. Sabe quantos anos tem esse livro? Nem imagino. 300 anos, Montaigne. 300 anos? 300 anos. Sabe o francês Montaigne? Sim, sim. 300 não tem anos. Nada de novo. Não tem nada de... diferente no processo de educação. Nada é novo. Todo conhecimento é antigo e infinito. Sim. A educação se baseia basicamente em 3 coisas: disciplina, excelência e amor. E amor. Educar é impor limites com amor. O universo da criança é um universo tão misterioso. Não é só o da criança, é de todo ser humano. Sim. Mas a criança contém um mistério insondável, porque as percepções delas são inusuais. O olhar da criança é um olhar de um poeta extremado. Toda criança desenha bem. Por quê? Porque ela é inventiva por natureza. Depois ela perde a capacidade de criar, de inventar. E tem os homens que ficam velhos e não perdem. É o meu caso. A minha filha diz, pai, você é uma criança de uma certa idade. É verdade. Nós não podemos perder a criança. A criança tem uma sensibilidade aguçada que os adultos precisam ter muito cuidado, muita delicadeza para abordar, sim, para tratar com aquele tecido humano. O professor Cinéas Santos foi feliz naquele livro. Exatamente. Ele teve uma inspiração divina. Todo mundo que lê aquele livro começa uma oficina de leitura. E, porque é incentivado, Ricardo, eu tive uma sorte que eu tinha uma irmã pedagoga
que adorava livros e adorava ensinar. Minha irmã me alfabetizou em casa mesmo. Eu, com 4 anos, aprendi a ler. Quando eu fui para a escola, eu já sabia ler. E eu comecei a ler, sem fim. Eu digo que não leio. Para todo mundo eu falo, não, eu não leio, não. Eu só tenho uns livros aqui em casa para o pessoal pensar que eu sou intelectual. Mas, na verdade, o livro não precisa nem você ler. Se ele tiver aqui, em todos os lugares aqui tem livro, na sala, na cozinha, na biblioteca, no escritório. Eu cheguei a ter 7.000 livros, hoje eu tenho 4.000 livros. Eu dei 3.000 livros para bibliotecas carentes. Sim. E esses Isso é 4.000 livros, os 4.000 livros que eu tenho aqui, Ricardo, eu vou ficar com 1.000 livros. Minha filha mora no Rio, ela falou que não quer. Ela já tem 500 lá na parede. Ela disse, não, pai, aqui já não tem mais onde botar livro. Aqui em casa os livros estão para me expulsar de casa, porque eles se multiplicam como ameba, sabe? Daqui um dia eu não vou ter mais lugar aqui. Mas um livro na sua casa, uma biblioteca, ele lhe salva até de um suicídio. Sim, verdade. Porque você entra um dia na biblioteca, pega um livro ao acaso, lê uma parte... Você lê um poema do Vinícius de Moraes, ele está assim, para que chorar se o sol já vai raiar, se o dia vai amanhecer? Você estava com vontade de se matar, você fechou o livro e disse, vou esperar o dia amanhecer. E o dia amanhece, o sol brilha e nasce de novo, e a vida dá um salto enorme. Exatamente. Muda tudo, né, João? Basta apenas ter paciência e estar atento. Ou como diz esse poeta aqui, está aqui é Torquato Neto, nasceu no Piauí e se fez na Bahia, no movimento tropicalista. Sim. Ele escreveu muitas letras para Gilberto Gil e para Caetano Veloso, né? Sim. Então tem uma música do Gil e do Caetano que diz assim, Divino Maravilhoso, é preciso estar atento e forte. Exato. É preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. Então, a educação é isso, é estar atento ao outro. Disciplina, excelência, que é a pessoa se superar, né? Fazer tudo com amor, com esmero. Não conseguiu, faz de novo, não conseguiu, faz de novo. Não é no sentido de competir, é no sentido de dar o melhor de si. E limites, porque sem limites a gente não vai para lugar nenhum, né? Exatamente. O que é que tem na bandeira do Brasil no meio, a frase? O que é que tem lá? Ordem e progresso. Ordem e progresso. Pronto. Tem que ter ordem para haver progresso. Não tendo ordem, não há progresso, viu? Exatamente. João, com essa tua explicação muito pertinente com relação à leitura de qualidade, que é um livro que traz muito, ensina muito, existem muitos livros que levam as crianças, principalmente, né, mas o mundo adulto também, porque você mesmo se maravilhou com o livro do Ciné Santos e teve realmente eu fiquei emocionado, Ricardo. Pois é. Quando eu estava lendo ali, eu estava emocionado, meus olhos brilharam. Realmente muito, muito bacana. E aproveitando essa... Você vender 120 mil livros no Brasil é best-seller. Exatamente. Num país que se lê muito pouco, né? Agora, João... quase não se lê. Você que é um representante, e eu te considero um representante da educação, porque você leva alegria, você leva cultura nas suas brincadeiras, você consegue tirar uma criança do estado de, vamos dizer, de agitação para a calmaria e para a atenção que ela deve prestar nas suas brincadeiras. E tudo isso, com alegria, você leva para o público o que há de melhor na vida, que é perceber a própria vida, dar risada de coisas que normalmente se chateiam, né? As pessoas se aborrecem, mas quando nós encaramos nós mesmos, né, olhamos para nós e nos observamos como somos, nós entendemos a graça da vida. E você consegue fazer isso com maestria. E você sabe que eu falo isso do coração. E
eu queria te perguntar, vendo tudo isso, e você que conhece a Turma dos Pensamentos Mágicos, né, que eu te mandei, que você hoje tem acesso a ela, que é uma literatura que a gente procura levar. Esse é para adultos, né? Ricardo, essa coleção Estante Mágica é outro projeto ou é esse mesmo seu? Esse daí é PP Mágicos. PP Mágicos. Certo. Esse PP Mágicos, que ele é o programa educacional Pensamento Mágico. Estou aqui com ele na mão, ó. Tá vendo? São 12 livros, né, João? Cortesmente mandou para mim pelo Sedex. 12 livros. Aqui, ó. Tá vendo? 12 livros. Amizade, alegria, amor, tudo que nós falamos aqui, coragem, esses valores que formam o caráter, equilíbrio, família, oração, isso é coisa linda demais. Dinheiro, claro, porque ninguém pode viver sem dinheiro. Agora, com o dinheiro, qual é a lição? É o seguinte, é um grande servo, o dinheiro, e um péssimo senhor. A paz, a prosperidade, que é a abundância, ser próspero para ajudar os outros. E a prosperidade só é bom se for para todo mundo. Quando a saúde, que é cuidar da carcaça, e trabalho, que trabalho é a única coisa que pode moldar caráter, é trabalho, sabe? Exatamente, João. É isso mesmo. Isso aqui é um tesouro, Ricardo. Isso, é verdade. Então, João, essa coleção que você tem, ela faz parte do programa educacional Pensamentos Mágicos. E esse livro infantil que você tem, As Aventuras dos Pensamentos Mágicos, que esse é o primeiro da série, esse livro, ele traz realmente uma proposta para a criança e para os pais e educadores, que é justamente fazer com que a gente reflita sobre os nossos procedimentos, que a gente pense realmente nas nossas atitudes, porque elas, por mais simples que sejam, elas têm uma repercussão, elas trazem um mal ou um benefício. Então, eu queria te perguntar, você sendo tão próximo da criança como você é uma criança também, né? Vestida de um adulto, né? Mas olhando tudo que você já fez na vida, tudo que você faz, observando a proposta dos pensamentos mágicos, né, e da literatura de autodesenvolvimento para a criança, eu te pergunto, você tem esperança de um futuro melhor, não é? Olhando tudo isso. Essa pergunta é tão importante. Porque enquanto toda a nossa lógica humana limitada aponta para um pensamento pessimista de que tudo está perdido, a criança que mora dentro de nós aponta para uma perspectiva de esperança, de que nada está perdido. E eu vou acrescentar à minha frase uma outra frase, porque eu sou um homem religioso, eu acredito no transcendente. Sim. Eu lhe digo mais, meu caro Ricardo Magalhães, meu amigo, meu irmão, nada está perdido quando temos o Pai que temos. Sim. Nós somos oriundos de uma família universal. Nossa origem é cósmica. Tudo que nós vemos aqui neste mundo é aparente. Isso é aparente, isso é matéria, isso é aparente, tudo. O verdadeiro mundo é um mundo invisível, que a física quântica já comprova e prova. É um mundo que está contido numa outra dimensão de tempo e espaço. Talvez incompreensível para a nossa lógica humana, mas totalmente perceptível quando desenvolvemos a nossa intuição e a nossa percepção espiritual. Nós não podemos ser pessimistas, não. E o residual para essa mudança é exatamente as crianças. Cada criança é uma página em branco, você escreve nela o que quiser. Sim, verdade. Claro que o que o Ricardo Magalhães está fazendo, com tanto esforço e tanto amor, essa coleção, em algum lugar a semeadura não teve colheita. Você vai semear de novo. E em outro lugar assim, ela teve colheita. Ela produziu bons frutos. E assim nós vamos juntos.
é essencial o papel de um educador, de um professor, de um padre, de um pastor, de um poeta, de alguém que faz isso que você faz. Um Isso artista. é um sacerdócio, isso é um apostolado, porque um artista tem que ter continuidade, porque o apostolado é uma atividade continuada, até chegarmos a atingirmos os corações das pessoas. Sempre sabendo que nenhuma palavra que eu diga chega ao coração do outro se não for fecundada pelo Espírito. Verdade. Por isso eu digo, Deus é que faz as coisas, não somos nós. Nós somos só os condutores, né? João, olha, eu fiquei muito feliz em te rever aí, te receber e te ouvir, te ver, continuar do mesmo jeito, né? Com as mesmas graças, com as mesmas alegrias, com os mesmos pensamentos mágicos, né? Você vem trazendo isso há muito tempo. Eu fiquei muito feliz e toda a turma dos Pensamentos Mágicos, com certeza, também está feliz, né? E vamos estar em outros momentos, porque esse ano ainda, João, nesse segundo semestre, o programa educacional Pensamentos Mágicos começa a ser colocado nas escolas e o ano que vem ele vai se expandir e, com certeza, no Piauí, nós estaremos juntos para passar toda essa mensagem da educação que transforma, da educação por consciência, que é isso que nós buscamos para que as pessoas melhorem, para que o mundo se torne melhor. Aqui no Piauí, eu vou até chegar mais perto. Estou chegando mais perto, tá vendo aí? Aqui no Piauí você tem um cicerone, um porta-voz, um vínculo. Sabe o que nos une, Ricardo? As nossas afinidades. Sim, verdade. Então, este nosso encontro virtual não é por acaso. Não é, João. Não é por acaso. Nós vamos trabalhar bastante, João, porque você é um cara que eu sempre admirei, nessa conversa que eu tive um pouco antes com a Soninha, porque quando a gente se falou, você mostrou o seu carinho, o seu coração, o seu espírito de amizade, de lealdade aos princípios éticos, morais, isso que importa. Você é um cara que leva a alegria para todos nós e a gente tem que realmente se unir para que a gente possa fazer um mundo melhor. As crianças hoje têm essas referências tão importantes para a cultura, mas também para a educação. E a Turma dos Pensamentos Mágicos, ela veio justamente com essa proposta, para que a gente possa tornar possível essa igualdade. E esse programa vai se estender pelas escolas, não só as particulares, mas principalmente as públicas, as estaduais, onde estão as crianças que mais carentes são desses elementos. Mais precisam. Exatamente. E a gente se surpreende toda hora, viu, Ricardo? A gente se surpreende com o potencial dessas crianças toda hora. Toda hora. São crianças que... Hoje, João, não sei se você percebe isso, eu acho que você percebe, a criança dessa safra, dessa época, são crianças assim, ó, elas percebem, você vai tentar explicar uma coisa para elas, elas já sabem do que você vai tentar explicar e te explica mais um pouquinho daquilo que você não soube dizer. Então... É verdade, que elas já estão para nascer falando, essas crianças. João, eu fiquei muito feliz, quero te dar um abraço daqui, um abraço ectoplásmico, né, para que você sinta realmente o nosso carinho, a nossa admiração e a nossa gratidão por você, tá bom? Ô, Ricardo, muito obrigado. Sinta-se abraçado, toda a sua equipe, sinta-se abraçada. Aqui tu tens um irmão, tá? Eu sei disso, João. E eu queria que você deixasse algumas palavras para que a gente guarde também no coração e, dentro em breve, a gente vai estar juntos novamente para contar um pouco mais do PP Mágicos. As minhas palavras finais são coisas que eu venho dizendo há muito tempo nos meus espetáculos, nas minhas palestras e no meu dia a dia. Então, eu tenho 3 regras básicas da existência que me ajudam a ter um certo equilíbrio que eu gosto de compartilhar com os outros. A primeira regra: a vida é muito curta para mesquinharia.
Estamos aqui só de passagem e é muita bagagem. Segundo, o que é meu, ninguém me tira. O que é seu, Ricardo, o que é seu, vem para sua mão, cai aqui. E a última coisa que é preciso ficar muito atento, está tudo muito mal. A preservação do meio ambiente, a ordem política e social, a violência, o egoísmo, a exacerbação do ego, principalmente nas redes sociais. Tudo isso está muito mal. Mas cada um de nós, eu vou fazer minha parte. Faça também sua parte. Sim, como dizia Mahatma Gandhi, mude que o mundo muda. Obrigado a todos. Obrigado, João. Um grande João, beijo. depois nos falamos, fica com Deus. Um abraço, até o próximo programa. E mais uma vez nós agradecemos a você que nos acompanha, pedindo para que você se inscreva aí no canal, dê o seu like e que estejamos juntos na próxima com mais um programa da TV Pensamentos Mágicos. Até lá, um grande abraço.